For more than 40 years, I have been diving into the silent world. I have known it intact. Now it is in ruins. It grieves me to see that so little remains of the sea's former splendor. But the young enthusiasts that we, Falco and I, have trained are my proof that I'm right in hoping for the best, even if I don't know quite why. Acabamos de ouvir a voz de Jacques Cousteau. Para quem tem menos de 40 anos, aqui vai uma história. Ele foi um pioneiro da ecologia, num tempo em que nem a palavra, nem a atitude ecológica eram uma realidade que ocupava a cabeça ou a vida das pessoas. O francês Cousteau estaria hoje no alto dos seus 95 anos de vida. E desde os anos 40, ele intuiu que o caminho de prestar atenção à natureza era o início de uma longa história. Jacques Cousteau, na minha opinião, foi um homem que teve visão e antecipou, digamos assim, muita coisa no mundo. Hoje, você liga a televisão, você tem muitos programas sobre o meio ambiente, sobre os oceanos, sobre as espécies. Mas imaginar que o Cousteau começou essa sua trajetória colocando, digamos assim, os holofotes sobre o oceano, a importância dos oceanos, e até o Cousteau foi muito inovador tecnologicamente, porque ele acabou projetando o Calypso, que foi o que permitiu, inclusive, as suas pesquisas no oceano. Inclusive, Cousteau, durante um período, foi muito criticado por pessoas que diziam que faltava a ele um conhecimento mais científico e mais técnico. Mas eu acho que aí estava a virtude de Cousteau, que conseguia falar para a sociedade. Eu, pessoalmente, acho que a minha geração toda foi marcada por Jacques Cousteau. Quer dizer, o nosso interesse por esses temas surgiu com a trajetória de Cousteau, mostrando e até transformando um pouco o que é ciência dos oceanos, a importância dos oceanos, a vida, a biodiversidade dos oceanos naqueles programas. Na época, todo mundo tinha ciúmes do Cousteau. A comunidade científica, por um lado, e os naturalistas ou documentaristas de natureza, por outro lado. Os documentaristas diziam que ele era cientista e não sabia fazer filme. E os cientistas diziam que ele era um documentarista e não sabia fazer pesquisa. Então ele esclareceu, ele falou, olha, eu não sou nenhum dos dois, né? Eu faço o trabalho que eu gosto, eu divulgo os problemas para todo mundo, né? Eu vou em determinados lugares, vejo, filmo e divulgo os problemas. Eu não quero ser nem cientista, nem documentarista. Eu faço um trabalho de aventura, de viagem, né? Faço porque gosto, né? Mas não dá para explicar isso para todo mundo, né? Balões e tiro de canhão, banda de música, discurso político, cientistas, fãs e parentes, promessas e elogios. Chuva, frio e uma gaivota triste com a perna quebrada. Há 15 dias, a tripulação vinha tomando conta dela. Chegou a hora de separar. Assim foi a partida do Calypso, em busca dos segredos da Amazônia. Serão 13 meses de mergulhos, voos e caminhadas na selva. Ontem, daqui da cidade de Norfolk, saíram 13 homens e uma mulher. O chefe da expedição é Jacques-Yves Cousteau. Ele estava feliz não porque a única mulher a bordo era dele. Estava feliz porque tudo está indo como ele queria. Uma expedição desse tipo exige meses de planejamento, equipamentos e dinheiro. E sempre falta alguma coisa. Mas neste caso não. Tudo que ele pediu está aqui. E está avisando que não quer mais contribuições. Por favor, não mandem mais dinheiro, diz Cousteau. Esta é a mulher de Cousteau, e ela não está feliz porque é a única mulher a bordo. Estou há 32 anos neste barco, diz ela, com meu marido. É o que eu gosto de fazer. Os documentários que estão sendo produzidos serão vendidos para mais de 100 países. E a gaivota da perna quebrada já não está mais triste com a despedida. Na hora de levantar as amarras, o irmão do cozinheiro não resistiu e ela também está indo conhecer o Amazonas. Se aproximar da floresta inundada,
Cousteau foi tomado por uma sensação lúgubre de expectativa. Será mesmo que as conhecidas lendas sobre o Amazonas descrevem realmente este reino? Onde as estações são marcadas não pela troca de folhas, mas pelo subir e baixar da água. Onde animais terrestres aprendem a nadar. E dizem que peixes se empoleiram em ramos de árvores. Onde a realidade parece estar próxima do sonho. You know, what fascinates me is what you said the other day. In a way, the Amazon forest could be considered as an upside-down coral reef. Oh, yeah. And I think that's a great idea. And actually, the richness of the water in a coral reef is found under the surface. And here it's found above the surface. A expedição era muito bem organizada, né? Tinham várias frentes acontecendo ao mesmo tempo. O principal ficava a bordo do Calypso, que navegava no rio Amazonas, né? Do Calypso tinha helicóptero, tinha hidroavião, tinha os barcos menores, tinha um hovercraft também que viajava sozinho. E as equipes menores contavam com os Toyotas e caminhões grandes da Iveco. Então era muita gente. Para isso funcionar, todo dia às 9 da manhã, todos falavam no rádio com o Cousteau. Ele estivesse onde ele estivesse, Paris, Nova York, São Paulo ou na expedição, ele falava com todos os chefes de equipe para saber o que tinha sido conseguido no dia anterior e qual a meta daquele dia, né? Então, isso era muito importante, comunicação, né? Bon, alors écoute, nous avons quitté Iquitos, mais on a eu des difficultés. Il y a un passage où il n'y avait pas 50 cm sous la quille, mais il était trop tard pour s'arrêter. On a continué et maintenant on a été obligé de jeter l'ancre au confluent de l'Ucayali et du Marañón. Nous sommes juste à la branche de l'Y et on ne peut pas aller plus loin. Les sondeurs montrent qu'on s'échouerait. Alors, où êtes-vous exactement? Donne-moi ta position à l'heure actuelle. Nous sommes dans le Ucayali, à peu près 5 milles et demi de l'embranchement avec le Marañón, à l'endroit où vous vous trouvez, qui est le début de la rivière Amazone. Bon, bah écoute, je vais vous envoyer mes annexes, l'une après l'autre, à votre rencontre pour vous escorter jusqu'à Calypso, hein? OK? Cousteau fez algumas filmagens com o chamado boto cor-de-rosa, que é um boto que tem ocorrência fundamentalmente na região amazônica, na bacia amazônica, no Xingu. E Cousteau filmou este boto. E houve muita polêmica em relação a este boto, até da maneira como foi feita a filmagem, mas o fato é o seguinte: depois da filmagem de Cousteau, o boto cor-de-rosa virou um personagem presente na sociedade brasileira. Se alguém hoje fala em boto cor-de-rosa, certamente se lembra da expedição de Cousteau, que levantou a história do boto cor-de-rosa. Quer dizer, Cousteau contou como era o boto cor-de-rosa, como o boto acompanhava os barcos, enfim, eu acho que teve um papel importante, inclusive de mostrar as pesquisas que estavam ocorrendo no Brasil, no INPA. O INPA, Instituto de Pesquisa da Amazônia, é uma referência na Amazônia e já tinha um trabalho sobre o boto e o boto cor-de-rosa. E foi Cousteau que transformou essa história do INPA, a ciência que o INPA já vinha desenvolvido, numa história que passou a ser, digamos assim, de conhecimento universal. Quer dizer, mais um dos méritos de Cousteau. Ils disent au Pérou que quand ils vont danser avec les filles le soir, on peut les reconnaître parce que comme lui, il garde le chapeau sur la tête pour cacher les blowholes.
to hide the blowholes. They keep the hat on their head to hide the blowholes. So maybe you are a ghost. Maybe you are a vermelho. O problema dele era a água. Já naquela época ele queria chamar a atenção para o problema da água. Tanto que o filme começa com a nascente do rio Amazonas nos Andes. De degelo das montanhas, e começa a formação do primeiro córrego que vai virar o rio Solimões e depois o Amazonas. Então ele fez um documentário mostrando da nascente à foz, né? E os afluentes e, lógico, toda a floresta, as pessoas que vivem na floresta, as comunidades indígenas. Ele tinha uma visão muito generalista, né? Isso é importante, né? Hoje se faz muito trabalho específico, né? Se filma o lobo-guará só, não mostra nem o cachorro do mato, que é parceiro dele, né? Porque é exclusivo do lobo-guará. Então, é uma maneira diferente de ver as coisas. Não digo que esteja errado. Mas a pessoa que assiste aquele documentário, ele não vai ter ideia do conjunto, sabe? É difícil você fazer ideia do que vive em torno daquele animal. E o Cousteau tinha essa preocupação generalista, de mostrar o conjunto. Ele foi um co-inventor do equipamento de mergulho autônomo que existe até hoje. Nada modificou até hoje. Porque antigamente o mergulho era feito com injeção de ar num escafandro. O sujeito vestia uma roupa super pesada, pé de chumbo. Ficava um astronauta dentro d'água ligado por uma mangueira no barco, num compressor, né? Então ele não tinha autonomia nenhuma, né? Isso na década de 40, 50, e o Cousteau era um oficial da Marinha francesa, e ele desenvolveu, junto com outro engenheiro, um equipamento que existe até hoje, que é um cilindro, né, de alta pressão, com uma válvula de alta pressão no cilindro, que diminui essa pressão que está dentro do tanque para uma mangueira onde tem uma segunda válvula na sua boca, que é o regulador. Então, com um sistema de duas válvulas, diminuindo a pressão de 3.000 libras para praticamente zero, você consegue respirar sem explodir o seu pulmão, né? Porque se você fosse respirar direto do tanque, não teria como. Então, esse equipamento não mudou nada até hoje. O material melhorou, as fibras de carbono, hoje tem coisas mais leves, mas é exatamente o mesmo princípio do que ele inventou. Então essa foi a grande contribuição, porque aí, para ele mesmo, ele conseguiu mergulhar, conseguiu filmar, conseguiu fazer o trabalho que ele sonhava, né? Recentemente eu li que estão desenvolvendo uma espécie de um submarino para permitir uma espécie de turismo científico nos oceanos. Ora, isso foi pensado por Cousteau há quase 50 anos atrás. Portanto, quer dizer, Cousteau tem um legado inquestionável. E eu acho que o importante também é que Cousteau foi um homem que teve um protagonismo político. Eu me lembro bem de Cousteau na Conferência do Rio, quando ele criou um manifesto em favor do planeta. E Cousteau já era um homem muito conhecido. Eu acho que Cousteau, das pessoas que trabalham com os mares, com os oceanos, era a pessoa mais conhecida no planeta. E à medida que ele criou esse manifesto e coletou a assinatura de milhões de cidadãos do planeta, ele antecipou que hoje nós estamos discutindo nas Nações Unidas, que é o conceito de cidadania planetária. Cousteau pensou isso há muitos anos atrás. Na Eco 92, uma reunião que teve no Rio de Janeiro, em que tinha 192 presidentes, de chefes de Estado do mundo inteiro, e eles fizeram uma foto no final, aquela foto todo mundo pousando, né, em plataforma, porque era gente demais, né? E o Cousteau estava lá para assistir a tomada dessa foto, porque era um momento inédito, né? 192 chefes de Estado numa sala, né? E o Fidel Castro, que era amigo do Cousteau, não se conformou em ver o Cousteau lá do lado do fotógrafo e chamou o Cousteau, vem cá, vem fazer parte aqui também. Então o Cousteau foi o único a ser fotografado junto com 192 chefes de Estado. E ele era uma personalidade do mundo, né? O Cousteau era tão importante quase quanto um chefe de Estado na época, né? We are drawing blank checks on future generations. We don't pay, they are going to pay. Ele tirou realmente
Aquela ciência do campo da exclusividade da comunidade científica, ele transformou isso, na verdade, em alguma coisa de conhecimento público. E mais, eu acho que ele estimulou jovens a passarem, a partir dessa divulgação científica, a se interessar por esses temas. Quer dizer, a se interessarem pela oceanografia, a se interessarem pelo estudo de animais, dos habitats. Portanto, quer dizer, ele foi, eu diria, um precursor no que hoje eu acho que é o campo da divulgação científica. À margem esquerda do Amazonas, no Lago Brasileiro de Amanã, uma equipe de Cousteau junta-se a caçadores que não procuram vender uma criatura, mas sim salvá-la. Eles enfrentam o maior animal da Amazônia, um gigante que eles chamam de peixe-boi. Hoje, contudo, pode ser a espécie mais próxima de extinção do que qualquer outra do Amazonas. Preocupados com a crescente extinção dos peixes-boi nesta região, um grupo de cientistas, ajudado por pescadores, transfere os animais para um lago protegido numa engenhosa experiência. Numa balsa, os peixes-boi iniciam uma viagem de 1.600 quilômetros, parcialmente financiada pela Fundação Cousteau. 3 meses depois, presenciando a libertação, Cousteau interroga o homem responsável, o biólogo Robin Best. We've already released 30. 30. Yeah. And today you want to release 12. Yeah. How many do you think you need to release in the lake to be sure that they will proliferate? Well, because of the problems with inbreeding from small populations, especially with endangered species, we need more than 50 animals. You put the transmitter on him before you release him? Yes. It's embedded in plastic. In plastic. You have the... These are lithium batteries which work for about 3 years. We have animals in the lake now which have had these transmitters for 2 years. A small ping? Yes, yes. No, these in the water weigh less than 200 grams. Confuso por enquanto, o gentil mamífero talvez perceba com seu agudo sentido da audição os perigos que não mais enfrentará. Em outra parte, homens invasores esbanjam as riquezas vivas da selva. A Amazônia está à nossa mercê, capturada entre aspectos opostos da natureza humana, diz Jacques Cousteau. Iremos nos aproximar de suas maravilhas com um sentimento de poder ou de admiração? Quando se terminava uma etapa de trabalho, naquele tempo a gente filmava, né? Tudo em cinema, não era em vídeo. Os filmes fotográficos e as latas de filme jamais saíam da mão do chefe da equipe e ele ia pessoalmente com elas na mão até Nova York entregar isso lá, sabe? Ninguém despachava nada, era como se fosse um tesouro, sabe, que você tinha conseguido. Esse aqui é o livro da expedição, resultado da viagem de 1 ano e meio, né? Para mim tem um grande valor pelo autógrafo, a dedicatória do comandante Cousteau, que lembrou de mim e enviou esse exemplar depois de determinada viagem. Quer dizer, é o resultado daquele ano e das 150 mil fotos tiradas, né? Muitas delas estão aqui. Eu tenho um bloco com minha participação, que foi dessa expedição aqui pela Amazônia, pelo sul da Amazônia, Mato Grosso, viemos até o Pantanal com esse Toyota e os carros anfíbios. Essa participação durou 3 meses praticamente. A gente se envolveu com os pantaneiros, com a viagem pela Transamazônica, que era muito difícil. A gente passava mais tempo rebocando os caminhões atolados para abrir caminho do que propriamente viajando, porque como nossos caminhões tinham tração nas 6 rodas, eles eram verdadeiros tratores, né? Então eles nunca ficavam atolados e conseguiam rebocar os outros caminhões. Ele foi o primeiro a chamar a atenção para o problema do mar, porque o mar hoje está
totalmente alterado, né? Quase todas as comunidades de peixes estão em falência, estão desaparecendo. O tuna fish, né? As baleias que já foram caçadas até quase a extinção, os golfinhos. Os golfinhos, até pouco tempo atrás, morriam aos milhares, 700 mil golfinhos por ano morriam em redes de pesca de atum. Até que obrigaram as companhias a mudarem a rede. Mas precisou alguém ir lá filmar e mostrar aquela tragédia para então tomarem uma providência. E o Cousteau já na época chamava atenção para isso, né? Ao contrário do que se imaginava, que se dizia alguns anos atrás, que os ambientalistas, que os Cousteaus eram pessoas alarmistas, quer dizer, eu acho que a realidade hoje mostrou que o alarme é muito menor do que a situação e do que a realidade. Os oceanos no mundo hoje estão praticamente com seus estoques de vida dilapidados por uma ação absolutamente irresponsável. Cousteau falava nisso há 50 anos atrás. Far overhead, the stars twinkle. I sing with the voice of the wind murmuring in the leaves. My song loses itself in the ever-moving sea. Slowly, my boat drifts along on the swell, the solitude of the night of time, with no pilot, no companion, to horizons unknown to me.